Oferecimento Canicos Moda Nerd. Boa, gente boa! Estamos começando o complemento do último Papo ao Vivo que tivemos neste mês. Você sabe que toda primeira terça-feira do mês nós temos um papo ao vivo de 1 hora de duração. Eu fico lá respondendo perguntas, batendo papo com a galera toda, tá? E na última terça-feira do mês tem o complemento. O que é o complemento? O complemento é formado das perguntas que não são respondidas no Papo ao Vivo. Algumas não dá tempo, às vezes aquilo corre muito, tem muita gente, as perguntas vão passando e não consigo ver, não dá tempo de ver todas, não dá tempo de responder todas. Depois eu seleciono algumas das perguntas que foram feitas e faço esse complemento respondendo a essas perguntas, certo? Eu sou Nelson Machado e hoje é dia 31 de março de 2020. Amanhã, dia 1º de abril, dia muito especial porque é aniversário da minha neta Giovana. Ó, um beijaço pra Giovana. Conta a lenda que a Giovana, quando nasceu, não saiu primeiro a cabeça, saiu primeiro a mãozinha. Veio a mãozinha fechada. Em seguida veio a cabeça, ela abriu a mãozinha, tinha uma pílula anticoncepcional, ela olhou pra mãe e disse: 1º de abril! Dizem isso, eu não sei, eu não tava lá, não vi. É o que contam. Nós vamos começar o complemento, mas antes de começar a responder perguntas, quero mandar uns abraços. Eu tava deixando de mandar abraços, mas espera aí. Os abraços e beijaços aqui são virtuais, não há contato, portanto não há contágio nesse tempo de coronavírus. Abraços aqui primeiro, claro, pro Kitsune da Canicos Moda Nerd. Já vamos fazendo aquele jabazinho esperto, falando das camisetas do Machadinho. Machadinho mandando abraços, mandando beijaços, falando ai ai ai. Machadinho fazendo cosplay, né? Com roupas de personagens, vestido como personagem. Umas camisetas bem legais, você escolhe a cor, escolhe o tamanho, escolhe a gravura que você quer, a figura que você gosta mais. Todas desenhadas pela Carla Luz. São fantásticas as figuras, são muito legais, eu curto muito. Você entre em contato aí com o Kitsune, tá? Todos os contatos estão aqui embaixo, tá? Embaixo do vídeo. Tem aí site para você comprar, para você ver as camisetas e comprar. Tem até um WhatsApp. Tem um número aí de WhatsApp que você entra em contato direto com o Kitsune e faz a encomenda por ali. Você compra e recebe em casa sem contatos. Não há contatos. Camisetas isentas de coronavírus. Além do abraçaço e do beijaço para minha neta Giovana, eu quero também mandar um abraço para Lepati, que faz aniversário esse mês também. Agora, não é essa semana, é mais para frente. Nós já falamos mês passado parabéns para ela no dia errado, porque falaram pra gente que era aniversário e não era. Esse mês vamos falar no dia certo. Mas por enquanto, Lepati, beijaço para você. Um beijaço também para Maria Clara Torresim, que perguntou quando eu faço aniversário. Hoje é um dia de aniversários, né? Maria Clara, meu aniversário já foi esse ano, já passou. É 14 de janeiro. Abraçaço pro Michel Alves. Muito obrigado pelos comentários sobre o Roberto Benini. Um abraçaço pro meu grande amigo Marcelo Stefanoni, que disse que vai mandar fazer uma camiseta com girassol, porque ele faz um girassol tão bonitinho, Marcelo Stefanoni. Oh, que bonitinho. Como era grande o girassol. Um abraçaço pro Bruce Zardo Onofre. Ele disse que estava ouvindo o jogo do time dele e recebeu a notificação de que ia entrar o papo com o Machado e pá! Saiu do jogo. Rapaz, muito obrigado, agradeço essa preferência, né? Para entrar lá. Quando entra vídeo nas terças-feiras, em geral, eu entro num papo. Entra um chat junto, que os vídeos das terças entram como estreia, né? E aí tem um bate-papo. As pessoas vão escrevendo, eu respondo coisas. Mas, gente, eu evito responder coisas novas, tá? Perguntas novas vamos deixar para o papo ao vivo. Porque assim, o vídeo que está passando na terça-feira, ou ele tem as perguntas que já foram feitas e eu estou respondendo, ou ele tem um assunto, um tema do qual a gente está conversando. E aí ficar perguntando como é que foi o negócio do Kiko, como é que foi o Lion Man, como é que foi não sei o quê, não tem a ver com o assunto do vídeo, é ou não é? E já que a gente falou lá no começo aí, já fez brincadeirinha com o negócio do vírus, do corona, com não sei o quê, queria lembrar uma coisinha, tá, gente? A gente ainda tá no esquema de quarentena, tá todo mundo em casa, mas vamos deixar claro, tá? É quarentena, tá, gente? É quarentena, não é prisão domiciliar.
É claro que pode, vai precisar comprar uma coisa, sai, vai lá, compra coisa, volta. Depois volta, toma todos os cuidados que já se falar, já tá cansado todo mundo de saber. Lava a mão, passa álcool gel, troca o chinelo, troca a roupa, sei lá, todas aquelas coisas. Toma os cuidados e não é prisão domiciliar. E uma coisa muito séria que eu vejo acontecendo por aqui, pelo menos na minha região, qualquer pessoa assim, acima dos 50 e poucos anos vista na rua, o pessoal fica olhando feio, olha com desconfiança. Neguinho tá atravessando rua já. Daqui a pouco estão agredindo idosos na rua, né? Gente, idoso é vítima, tá? Não é o causador disso aí. Não tem nada, vou parar de agredir velho na rua, né? Pelo amor de Deus, tá? Vamos com calma, vamos tomar todos os cuidados, vamos manter ao máximo essa quarentena para reduzir a tal da curva, para não ter um entupimento nos hospitais. Tudo isso é legal, tudo isso está certo, mas não vamos exagerar, beleza? E agora, chega de ficar falando aqui de vírus, de problema, de doença, todo mundo já sabe disso, escuta isso o dia inteiro, não se fala de outra coisa. Aqui vamos tentar falar de algumas outras coisas, vamos bater papo. Alexia Vitória. Quando o dublador se emociona e pede um tempo para se recompor, como ele foi escalado para X horas de estúdio, como fica se atrasar a escala dos demais dubladores? Alexia, isso não acontece, tá? Não, eu nunca vi acontecer. Já ouvi gente falando que ouviu falar, que viu. Já vi neguinho até contando que ele passou por isso. Mas ver acontecer... Nunca vi o dublador se emocionar com um filme a ponto de perder o controle, ter que parar, beber uma água com açúcar. Não, nunca vi isso acontecer, nunca. Pode ser até que aconteça, mas nunca vi. Se acontecer, paciência, tem que parar, tem que dar água com açúcar pro cara e volta ao trabalho. Às vezes atrasa, depende da decisão do diretor, tá? Atrasa o próximo ou para ele no horário certo e marca um outro horário com ele para terminar o trabalho e não atrasa os outros. Aí é uma decisão, em cada caso, em cada dia, se faz uma coisa diferente. André Souto, onde você estudou inglês? Estudei não, André. Quer dizer, não estudei. Estudei, claro. É que quando se fala em estudar, as pessoas pensam imediatamente em frequentar escola, né? Qualquer coisa que você aprenda, que você se dedique, que você tenha a preocupação de se informar com afinco, você está estudando, certo? Então, estudei sim, mas não estudei em escola não, tá? A coisa começou assim, lá na década de, sei lá, de 80. Começo de vida de casado, tudo muito difícil, nenhum dinheiro, a coisa era triste, difícil mesmo, muito difícil. E dublava pouco, assim que parei com a área técnica e voltei a tentar dublar, era muito pouca escala ainda. E aí a Pierangela, dona da BKS, falou assim, você sabe inglês? E naquela situação de vida que eu estava, se ela me perguntasse se eu sabia voar, eu diria que sabia. Qualquer coisa, sabe? Eu sei. Você quer fazer tradução, gente? Claro! Aí ela me deu uma série de filmes. Uma série, não um filminho de teste. Ela me deu uma série chamada Jumbo. Era uma série de documentários apresentados pelo Richard Basehart. Você vê que foi tão marcante que eu não esqueci nada. A série tratava da África, dos animais na África, né? Cada episódio falava de um bicho diferente, tudo a respeito daquele bicho. E a gente gravava o áudio daquilo num gravadorzinho cassete, só o áudio. A gente não tinha como ter imagem em casa, ninguém tinha projetor de 16mm em casa. Gravava o áudio num gravadorzinho cassete, levava o gravador para casa, levava um texto original que na maioria das vezes não batia com o que estava sendo dito, né? Batia mais ou menos, e ia traduzir. E eu tinha o quê? Um conhecimento do inglês de ginásio, que hoje seria assim, a parte final do primeiro grau, né? Não tem mais primeiro grau também. Do ensino fundamental, né? Os 4 últimos anos de ensino fundamental, era isso, o inglês dessa fase, tá? E um dicionáriozinho, desse tamanho assim, um dicionário pequenininho, chamado Langenscheid. Aí, ó, tem a figurinha dele aí. Dicionáriozinho desse tamanho, muito pequeno, muito restrito, muito... E não existia internet, não existia nada disso. Se você precisasse consultar alguma outra coisa, você tinha que ter enciclopédias em casa, eu tinha algumas, ou ir à biblioteca para consultar alguma coisa e às vezes eu ia, né?
mas a maior parte do tempo era a partir daquele áudio e do texto que vinha escrito e desse dicionáriozinho. Foi muito sofrido, é claro que a tradução não ficou muito boa, evidentemente que não pode ter ficado boa. Mas daí pra frente eu fui me aprimorando, fui estudando mais, fui aprendendo mais, fui me adaptando mais, a ponto de hoje fazer tradução sem grandes problemas. Mas eu estudei na vida. Bruno Neves! O Bruno aí, ó. Eu fiz um outro vídeo aí a respeito do uso das palavras. Veja bem o que você fez. Você disse assim, ó. Você recebe convites para dublar em São Paulo ou vice-versa? Vamos pensar bem nessa pergunta. Vamos por partes. Primeiro, esclarecer uma coisa que você não tem obrigação de saber, tá? Apesar de eu já ter dito várias vezes em vários vídeos, vamos falar de novo. Dublador não recebe convites pra nada, tá? Dublagem não é teatro, dublagem não é cinema, dublagem não é televisão. Ninguém convida o camarada, discute com ele, conversa um contrato, marca que dia vai começar o trabalho. Não, nada disso. O cara recebe uma escala. Oi, amanhã das 2 às 4, você pode? Posso. E ele vai descobrir o que vai fazer a hora que chega lá. É assim que é dublagem, tá? Então não há convites. O cara escala, você pode ou não, fim. Morre aí o assunto. A conversa tem 30 segundos. Mas mesmo assim, a pergunta é, você recebe convites para dublar em São Paulo ou vice-versa? Vice-versa significa o contrário do que foi dito, né? É assim, eu faço massagem nas suas costas e vice-versa. Ou seja, você faz massagem nas minhas costas. Os dois estão precisando, estão com as costas doendo, né? Isso, assim que é vice-versa. Perguntar se eu recebo convite para dublar em São Paulo ou vice-versa, quer dizer, você recebe convite para dublar em São Paulo ou São Paulo recebe convite para dublar em você? É isso que é vice-versa, não faz sentido, tá? E fora que é o seguinte, eu moro em São Paulo, eu trabalho em São Paulo, eu vivo em São Paulo, eu só dublei em São Paulo a vida inteira, eu nunca dublei em nenhum outro lugar. Portanto, ficou confuso isso. Claro que eu recebo escalas para dublar em São Paulo. É aqui que eu vivo, é aqui que eu trabalho, tá? Carlos Brossa, da nossa turma de os bateristas do Papo com Machado. Hoje os bateristas estão devagar, tá? Foram selecionadas não muitas perguntas, senão o tempo também fica longo demais. Mas ele é um dos bateristas. Tem aí uma bateriazinha pequenininha. Existem dubladores que não dublam desenhos, somente filmes, por motivo de opinião ou não gostarem de desenho? Ou por achar que é uma coisa infantil? Brossa, essa daquelas perguntinhas safadas, né? Pergunta que você já tem a resposta, né? Você já sabe de algum caso. Alguém que você ouviu falar que fez isso. Eu não dublo desenho, não gosto. Se é coisa pra criança, eu não me meto. Evidentemente, você ouviu falar de alguém que fez isso. Já eu não, tá? Eu nunca ouvi falar de alguém que tenha feito uma coisa dessa. Ninguém se recusa a dublar desenhos. Nunca vi. Como eu sempre digo, pode acontecer, pode até ter acontecido, mas eu nunca tive notícia disso. Ed Júnior, Carlos Takeshi, ainda atua com dublagem? Eu acho que não, Ed. Eu não tenho ouvido falar do Takeshi em estúdios de dublagem, porque ele tem feito muita televisão, tem feito cinema. Atualmente ele está numa série, inclusive tem uma série no Netflix, que chama Spectros, que é uma série muito legal, se passa todinha no bairro da Liberdade, em São Paulo, uma série sobre fantasmas, sobre espectros, né? E o Takeshi tem um papel importante lá, olha ele aí, ó o Takeshi aí, tá? O bom e velho Jaspion. Mas não, eu acho que não tá mais trabalhando com dublagem, não. Igor Mairink, o grande baterista do Papo com Machado, que iniciou a história das baterias. Né? Vamos lá. Trabalho de localização em games é dublagem ou voz original? Ô Igor, Igor, você já respondeu fazendo a pergunta. Sabe? Trabalho de localização é dublagem ou voz original? Não, é localização. Esse é o nome, tá? Eu não gosto dele, acho uma bobagem. Acho uma adaptação do inglês bem macaquinha, bem boba, né? Mas foi isso que passaram a chamar assim. Então, tá bom, é localização. Então, é assim, se você faz voz para depois desenharem em cima e fazerem uma animação, chama-se voz original. Se o filme vem pronto com algum som e você vai ouvir esse som e falar em cima dele, sendo de outro idioma ou não, chama-se dublagem. E se você vai fazer qualquer dessas coisas num game, chama-se localização. Esses são os nomes das coisas.
Ezequiel Dias. Por que os episódios do Street Fighter Victory que estão no Netflix não possuem a narração de introdução e de preparação para o próximo episódio com a frase "Nós vamos ao encontro do mais forte"? Boa pergunta, ô Ezequiel, porque cortarem coisas na TV aberta principalmente, é ruim, é chato, é desagradável, mas ainda tem lá um motivo, eles precisam do tempo para pôr comerciais, eles têm que faturar para a TV continuar existindo. Agora, num canal, num streaming pago como Netflix, por que cortarem coisas? Por que economizar espaço? Não faz sentido, tá? Mutilar uma obra, tirar a abertura, o encerramento, isso não foi inventado no Brasil, isso veio assim no original japonês, a gente só dublou aquilo, né? Então, mutilar a obra para economizar o quê? O quê? Espaço? Tempo? O quê? Não faz sentido. Mas é uma pergunta, o porquê disso, é uma pergunta que tem que ser feita ao Netflix. Só eles podem dizer isso. Fernando Lima. O Zé Brasil foi o único personagem de que você fez criação de voz? Não, Fernando, não. Teve mais alguns personagens bem legais que eu curti muito, que eu gostei muito de ter feito. Zé Brasil, claro, foi um personagem muito marcante. Eu fazia a voz desse boneco para o programa Agildo no País das Maravilhas. Primeiro aqui na TV Bandeirantes, em São Paulo, que depois foi para o Rio de Janeiro, para a TV Manchete, e mudou um pouquinho o cenário, mudou as coisas, ou algumas coisas, e o programa passou a se chamar O Cabaré do Barata. Mas o boneco era o mesmo, o nome era o mesmo, com a mesma função e com a mesma voz, felizmente, né? Mas eu fiz outras coisas de criação de voz, que não eram simplesmente dublagem, era criar a voz para o personagem, como o Escovão, né? O Escovão do Boa Noite, Amiguinhos, e depois da Turma da Fofura, da criação do Eli Barbosa, criação genial do Eli Barbosa. Um coelhinho que... Fofurinha, fofurinha. Era assim o Escovão, era muito legal, muito divertido. Tinha também do próprio Eli Barbosa, num outro programa que era TV Tutti Frutti, onde os personagens todos eram hortifruti granjeiros. E eu fazia o Lero Lero, que era um dos amendoins. Que tinha uma voz assim, ele ficava mordendo o tempo inteiro. Assim era o Lero Lero. Também tinha, ainda na TV Tutti Frutti, o Ananias, que era um abacaxi, que aí não era exatamente uma criação de voz, mas eu fazia a voz, depois se fazia o boneco. Então, porque era meio uma imitação, o Ananias era meio um chacrinha. Alô, atenção! Vamos chamar agora! Você está maluco, meu caro milhofone? O milhofone era um milho, que era o microfone dele e que discutia com ele o tempo inteiro, feito. A voz dele era do José Carlos Guerra. E assim era o Ananias. Tinha o Barão Funesto, fiz também a voz do Barão Funesto. E ele fala dessa maneira, uma coisa mais assim, grave, um personagem de voz grave, né? O Barão Funesto da Mansão Maluca, do Professor Ambrósio, da Tortuga Filmes. Tinha também o Croax, que era praticamente a minha voz normal, só era uma coisa mais largada, mais aberta, mais jogada, assim, ele era, mas não estava nem aí para as coisas, né? O Croax, que era um ET de uma animação chamada Depois do Fim do Mundo. Ela tá por aí pela internet, essa animação, tá? Se você procurar no YouTube, Depois do Fim do Mundo, você vai achar essa animação e ela é muito, muito legal. Mas tem esses, assim, que eu me lembro agora assim, esses personagens cujas vozes foram criação, não era simplesmente dublagem. Legal? Frank Stennett. Aí ele entra como se fosse a continuação de um papo, talvez até seja, ele diz assim: então é mentira que inventaram no estúdio o termo tira? Ué, claro! Você já viu alguém inventar uma palavra no estúdio assim, do nada? Como é que você acha que fizeram? Ele fala cop. Precisamos de uma palavra curta que signifique polícia. Não tem, né? Polícia, meganha, osome, né? Nada. O que vai fazer? Faz o seguinte, põe as letrinhas aí numa caixa de papelão, vamos chacoalhar, tira, saiu uma. Letra I, agora saiu um A, agora saiu um R, um T, 4 letras tá bom, peraí. Irati, não, soa mal. Rati, é esquisito. Tira é bom, pronto, vamos usar tira. Você acha que foi assim? Inventaram assim uma palavra? Claro que não. Cara, tira, até
década de 60 era usado no país inteiro para designar policial, tá? A dublagem não inventou e o povo começou a dizer, foi o contrário. O dublador pegou das ruas e trouxe para a dublagem. Até a década de 60, qualquer policial era tira. Depois da década de 60, pelo menos aqui em São Paulo, ainda hoje, o investigador não fardado, aquele investigador à paisana, os próprios policiais chamam ele de tira. Ainda hoje. Nunca foi inventada essa palavra. Essa palavra sempre esteve em uso. Igor Mairink. Discoteca do Kiko foi gravado na Maga. Uou, gente, por favor, vamos lá. Não existiu, nunca houve estúdio da Maga para alguma coisa ser gravado na Maga. A Maga não tinha estúdio, não era um estúdio, não era era uma empresa fornecedora de vozes, tá? Era uma agência, vamos dizer assim, certo? Tanto que vocês podem ouvir que quase tudo que foi feito com a assinatura Maga vem versão Maga, dublado nos estúdios da TVS ou dublado nos estúdios da Marshmello. A Maga nunca teve estúdio, não tem como ter gravado alguma coisa na Maga, tá? Mas a Discoteca do Kiko foi gravado pela Paradox num estúdio que também não era da Paradox, era um estúdio alugado. Foi contratado um estúdio, que eu não lembro o nome do lugar agora, eu sei que era ali perto da Vila Mariana. Fizemos lá esse CD Discoteca do Kiko. Carlos Brossa, já num chimbalzinho aqui, quase para terminar. Por que nos filmes que passam na TV Brasil há trechos sem dublagem aparecendo no áudio em inglês? Não é só a TV Brasil não, tá, ô Brossa? Muito filme no Netflix, por exemplo, tá assim. E existem dezenas de motivos. Cada filme é um motivo diferente, tá? Existe um motivo sem jeito. A ME, que é a trilha que vem do filme, com todos os efeitos, com barulho, carro, porta, passos, tiros, socos, tudo que é som que não é fala, vem numa trilha separada. E às vezes essa ME vem com gritos, tosses, espirros, risadas. Vem com isso. E se ela vem com isso, se a gente fizer a risada, a tosse, o grito, quando for mixar vai ter duas vozes. Vai ter a voz do dublador e a voz da ME, que não pode ser eliminada. Essa não pode ser mexida, não pode ser tocada. Então, o que acontece? Vai ter duas vozes ali. Então não se põe voz para não ter duas vozes. Esse é um caso. O outro caso é estúdio porco mesmo. Desculpa aí, mas é estúdio porco. Que diz assim, é tosse, é grito, é espirro, é risada. Não tem necessidade do dublador fazer. Vamos economizar aqui esses anéis, vamos economizar esses trechinhos, paga-se meia hora a menos pro camarada e aproveita do original. Fica um trabalho nojento, mas alguns lugares querem essa economia, vai fazer o quê? E tem a própria transmissão, tá? O streaming, que às vezes acontece na transmissão ou no streaming. Acontece nos dois casos. Em algum momento mistura áudios, mistura, porque eles estão transmitindo um áudio original e um áudio em português. No streaming tem as duas coisas o tempo todo. Na TV, às vezes estão transmitindo com tecla SAP. Então, às vezes, mistura e entra, tá? Então, existem vários motivos, várias razões e vários momentos. Não dá para saber naquele filme específico que você viu qual desses motivos foi. Leonardo Guilherme da Costa, começando também com a bateria, tá começando, então ele vem com um tamborinzinho assim, só taca, só rapidinho, não é uma bateria gigantesca, né? Você leu os clássicos da literatura mundial? A Divina Comédia, Pequeno Príncipe? O que você pode indicar? É impressionante seu conhecimento. Não é assim. O conhecimento de vários assuntos tem a ver mais com ter 66 anos, tá? Já ter visto muita coisa, passado por muita coisa, e sim, ouvido, assistido e lido muita coisa. Leu os clássicos da literatura mundial? É impossível. Eu acho que ninguém neste mundo leu todos os clássicos que existem da literatura mundial. Eu li alguns, né? Li algumas coisas. Li, sei lá, Pequeno Príncipe, que você falou, eu li. A Divina Comédia? Não li a Divina Comédia. Li Don Quixote, li, sei lá, da literatura mundial, quase tudo de Edgar Allan Poe,
tudo que foi escrito de Sherlock Holmes, eu li bastante, ainda não tudo, mas muito, muito, muito de Machado de Assis, quase todo Monteiro Lobato, muita coisa, muita coisa. Nesse momento, eu estou lendo Dostoiévski, Crime e Castigo, que eu relutei por uma vida para começar a ler, e comecei a ler, e cara, é genial, é muito bom, é instigante, e você quer continuar lendo, é enorme, é gigante, mas você quer ler, tá? Então, se é para indicar alguma coisa, indico o que eu estou lendo agora, Crime e Castigo, Dostoiévski. Luiz Pacífico, você tem algum grande estúdio de São Paulo em que nunca trabalhou? Eu acho que não, Luiz, porque acho que trabalhei em todos, mas se bem que é assim, né? Você disse algum grande estúdio de São Paulo. E eu sei que tem uma galera grande que acha, por exemplo, que Maga foi um grande estúdio de São Paulo. E Maga nunca foi sequer um estúdio, né? Nem Maga, nem elenco. Não eram estúdios, eram agentes de vozes. E usavam outros estúdios para fazer os trabalhos. Então, o que você considera um grande estúdio? Os grandes de verdade, acho que eu trabalhei em todos. Tem alguns poucos estúdios em São Paulo atualmente, nos quais não trabalhei, mas eles não são tão grandes assim, ao menos em tamanho físico, tá? E em importância talvez até sejam, mas em tamanho físico não são tão grandes. Marcos Well Martins, começou agora, eu tô gravando isso à noite, tá? É claro, isso está entrando no ar aqui no dia 31 de março, mas evidentemente gravei em outro dia, né? E deixei para gravar à noite e isso foi um erro, paciência, mas eu tenho que continuar gravando, porque tem um horário toda noite onde começa a bateção de panela no bairro. E não se enganem, tem bateção de panela fora fulano e bateção de panela fica fulano. É uma barulheira que não sei até onde vai chegar isso, porque se alguém acha que isso realmente vai levar a alguma coisa, não vai, né? Nem o fora, nem o fica. Ninguém lá em Brasília tá pouco se lixando para isso, né? Vamos falar sério, eles têm coisas mais importantes para cuidar nesse momento do que ficar ouvindo bateção de panela que só inferniza a vizinhança em volta. Mas enfim, vamos falar com o Marcos Well Martins. Eu percebi, se aparecer, pec, paciência, tá, gente? Marcos Well, percebi que em algumas dublagens, quando o personagem grita ou dá risada, se mantém a voz original. Por que às vezes isso acontece? É a mesma explicação do outro, tá? Quando escapa a voz original no filme, a mesma coisa. Às vezes está na ME, às vezes o estúdio diz, esse grito não precisa, assim não precisa pagar, deixa no original mesmo. Ou é um serviço completo demais mandado para nós que não precisava botar coisas com vozes como tosse, risada, grito numa ME, ou é serviço porco de estúdio, paciência. É uma coisa ou outra, tá bom? Matheus Mota, quando houve a transição do dublar todos juntos para a dublagem individual? Sempre ouvimos histórias da época em que todos ficavam no mesmo estúdio. Até quando foi assim? Matheus, foi assim até mais ou menos metade, talvez um pouco antes da metade, da década de 80, tá? Da metade de 80 pra frente, com certeza, já se dublava em duas pistas pelo menos. Ou seja, já dividia elenco em duas metades. Já não estava todo mundo junto na estante. Se tivesse 4 pessoas na cena, 2 faziam numa pista, 2 faziam na outra. Se tivesse só 2 pessoas conversando na cena, se fazia sozinho. Uma numa pista, uma na outra. Bom, gente, eu vou ter que continuar gravando, porque é o único horário que eu tenho para gravar. Eu preciso gravar e editar isso aqui a tempo das coisas ficarem prontas, enviar para YouTube e deixar tudo direitinho, legalzinho para vocês. Então eu vou continuar mesmo com panelinhas e gritaria lá fora, de vez em quando tem uma corneta, tá uma festa, uma barulheira infernal, mas eu vou tentar continuar aqui. É claro que a minha voz sempre vai ficar um pouco mais alta do que o barulho, mas o barulhinho vai ficar de fundo musical aqui, tá legal? Então, vamos aqui ao Michel Alves. Você gosta da culinária nordestina? Gosto, Michel, tem muita coisa, nem tudo, né? Nem tudo, mas muita coisa gosto sim. Baião de dois é uma maravilha, baião de dois. A culinária baiana quase toda é uma... Nossa senhora, eu morro de comer. Muita coisa, tem bastante coisa que eu gosto bastante. Algumas experimentei e não gostei. Buchada de bode, eu não fui muito bem com a buchada de bode, tá? Mas por enquanto eu acho que é a única coisa que eu experimentei e não gostei. O resto, por enquanto, vai bem. Leonardo Guilherme da Costa.
Qual a principal diferença no estilo de vida dos anos 70 para os anos 2010? Cara, não dá para dizer a principal diferença, são mundos diferentes, são universos diferentes, né? Nos anos 70, por exemplo, você não podia ouvir isso que está ouvindo aqui não. Bateção de panela, buzina, gente gritando, gente a favor, gente contra. Imagina, nos anos 70 não se fazia isso, não se tocava nesse assunto pelas ruas, né? Essa é uma diferença razoável, certo? Uma diferença bem boa. Mas fora isso, tudo, estilo de música, roupas, estilo de vida, era o começo da revolução sexual, então todo mundo com todo mundo, era uma festa, era uma alegria. Depois isso foi se acalmando, foi se ajustando, né? O começo da liberação feminina, teve muita revolução nos anos 70, né? Final de 60, começo de 70, muita revolução. Negros, gays, mulheres, hippies, nossa senhora, protestos contra a guerra do Vietnã nos Estados Unidos, porque aqui protestos, ninguém enxergava com bons olhos protestos nessa época. Então era muita coisa diferente da vida de hoje, tá? Dos estilos de música, dos estilos de roupa, da maneira como se vive, o que se come, como se locomove. Imagina, não tinha internet, você se informava só pela TV e pelo rádio. Eu aconselho, inclusive, a voltar a fazer isso um pouco, porque a internet anda informando muito mal. Não porque a internet informa mal, é porque as pessoas vão para o lugar errado para se informar, né? Elas se informam pelo Facebook, pelo Instagram e pelo WhatsApp. Não são lugares para ninguém se informar. O lugar de se informar são outros. Pode ser pela internet, mas existem dezenas de sites respeitáveis. Você escolhe aquele que você gosta mais, a que tem a corrente que você curte mais e segue nele para se informar das coisas, tá? Então, a maneira de se informar era outra, agora as coisas são mais rápidas, mais eficientes até. São dois universos, são dois mundos completamente diferentes. Não dá para definir a principal diferença. É tudo diferente. Carlos Brossa! Dublar o Villagrán ao vivo nos eventos é mais difícil? Não tenho a menor ideia, Brossa, porque eu nunca dublei o Villagrán ao vivo em evento nenhum, né? A única vez que eu fiz uma coisa parecida com dublagem com o Villagrán ao vivo foi no programa de Jô Soares, há 20 e tantos anos atrás, quase 30 anos atrás, né? E de verdade nem foi dublar nada ao vivo, foi ao contrário, né? Foi dada uma lista de coisas para eu dizer, eu dizia e o Carlos fingia que estava falando aquilo. Mais ou menos ensaiado para fazer dessa forma. Então, não foi dublar ao vivo. E nos eventos nunca houve nem a tentativa de dublar ao vivo. A gente nos eventos conversa, a gente fala com o público, ele diz coisas e eu repito essas coisas. Ele fala em espanhol, eu falo em português. A gente faz brincadeiras assim. A gente nunca fez dublagem. Ele vai falando e eu vou dublando ele em cima. Não, isso nunca aconteceu. Então não dá nem para dizer se é mais fácil ou mais difícil. Flávio Ouro Fino! Fala dos seus trabalhos novos que você possa contar. Alguma sugestão de filme ou série? Tá legal, eu vou falar, tem algumas coisas que eu posso contar sim, a maioria das coisas não posso, porque agora existe tal de contrato de confidencialidade, que você não pode tocar no assunto publicamente. Eu acho uma coisa meio idiota, porque se eu falar de um trabalho que estou dublando e comentar sobre as vozes que estarão nesse trabalho publicamente, o que eu estou fazendo? Estou divulgando o trabalho do cara de graça, sem que ele gaste um centavo. Eu estou pondo o trabalho dele em público, fazendo uma divulgação grátis, mas não pode, não, paranoia. Não, assina aqui, se compromete a não falar nada. Tá legal, então não posso, né? Mas algumas coisas eu posso, porque assim, o que vai pro ar, ou o que alguém já comentou, o que já está comentado por aí até pelo próprio cliente, aí eu posso falar. Por exemplo, tem uma série muito legal que está na Globoplay, que é uma série italiana, estrelada pelo Gianni Morandi, que foi um grande cantor de músicas românticas nas décadas de 60 e 70, e de lá para cá vem trabalhando, continua cantando, mas vem trabalhando como ator também, e um bom ator, um ator bem legal. A série se chama, no original se chama L'Isola di Pietro, que seria A Ilha de Pietro. A série é italiana, está dublada em português. Mas a Globoplay coloca o título em inglês para vocês, tá? Então, se forem procurar, chama-se Back to the Island. Eu sei lá o motivo disso, porque
Ah, não, eu quero usar o título original. Tá, o original é L'Isola di Pietro. L'Isola di Pietro é a Ilha de Pietro, né? Back to the Island é uma invenção americana, né? E aí puseram pra cá. Ah, tá bom. A série é legal, assistam, tá? Ela é muito, muito legal. Uma outra coisa, essa eu não posso falar muito, mas fiquem de olho numa série com uma atriz chamada Ana de la Reguera. É uma atriz que participou da série Narcos, uma atriz mexicana. E é tem uma série nova que tá para surgir, não sei se já surgiu, mas já foi falado aí da produção dela lá no México para o Comedy Central e provavelmente para Amazon Prime, né? É uma série chamada Ana, simplesmente Ana, com a Ana de la Reguera. Fiquem de olho, não posso comentar mais muita coisa por enquanto, mas fiquem de olho, ela vai aparecer. E um grande lançamento para a turma que gosta dos japoneses, para a turma dos animes, Lupin III, um filme com o personagem Lupin III, chamado The First, chamado O Primeiro. É um longa-metragem com animação estilo 3D, né? Tipo aquelas animações, sei lá, Pixar, né? Uma coisa mais tridimensional, mais bonita, mais bem elaborada, animação lindíssima. Tem trailer já pela internet, o trailer dublado já está na internet, vocês cliquem, tá aqui, ó. Tá por aqui, não, aqui. Ah, eu nunca sei o lado. Este lado, tá? Tá aqui em cima. Depois que terminarmos aqui, clica lá e vai dar uma espiadinha no trailer do Lupin III, O Primeiro, que é um filme muito, muito legal. Nos personagens principais da coisa aí estão Jaqueline Sato, César Marchetti, Luiz Antônio Lobue, André Sauer, Bianca Alencar e, claro, Yuri Chessman no Lupin III. Mas isso aí vai para cinema, tá, gente? O lançamento está previsto para cinema. Então acho que vai retardar um pouco por causa da história do corona. Não pode ir para cinema, não pode ter ajuntamento, não pode ter a galera lá. Então acho que vai esperar passar a quarentena para discutirem esse lançamento. Beleza? E por hoje ficamos por aqui. Vamos encerrando o nosso complemento do nosso Papo ao Vivo. Não esquecendo, terça-feira que vem é Papo ao Vivo de novo. Toda primeira terça-feira do mês, Papo ao Vivo. Terça-feira, 20 horas, vou estar aqui levando papo com vocês ao vivo, tá? As outras terças é sempre gravado. Na última terça, o complemento da primeira terça. As perguntas que não foram respondidas lá virão para cá na terça-feira e será exibida a primeira vez como estreia, então vai ter o papinho do lado ali. Toda terça-feira é como estreia e tem papo do lado. Às vezes eu tô no papo, às vezes não. Quando é o complemento eu tô com segurança. No complemento eu sempre vou estar, sempre, tá? No resto da semana a gente tem os recortes das coisas mais antigas e todo domingo eu tô reapresentando Versão Brasileira, que é um programa que eu fazia na TV, na Super 8 TV em 2006. Onde eu entrevistei muitos dubladores, programas de 1 hora com entrevistas com dubladores e papo com músicos, cantores, bandas, grupos musicais. É legal, deem uma assistida lá, vocês vão curtir todos os domingos. A cada domingo entra um programa desse para matar a saudade dos tempos da Super 8 TV. Beleza? Muito obrigado a todos vocês por continuarem aqui, por se manterem firmes com a gente. Vamos trazendo mais gente, vamos botar mais inscrição aqui dentro. Vamos rumo aos 100 mil, por favor, por favor. Obrigado, galera. A gente vai se vendo, vai se vendo, vai se vendo. Por enquanto, ó, é virtual, sempre foi virtual e esse não é proibido. Para vocês, ó, um beijaço e até já já. Oferecimento Canicos Moda Nerd.